Só esperar a Fernanda iniciar, pessoal, a gravação e eu começo. Fernando, estou aguardando, viu? Você coloca em modo apresentação. Ah, já tá? Obrigado. Então, bom dia a todos. Meu nome é Fernando Barroso, para quem não me conhece. Eu sou médico hematologista e transplantador e sou responsável pelo serviço de hematologia e transplante do Hospital Universitário Walter Cantídio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tratamento do linfoma de Hodgkin e essa inter-relação com o transplante de medula óssea e o que mudou nos últimos anos, né? Como é que a gente consegue, talvez, redefinir o papel do transplante. São meus conflitos de interesse. E aí é fundamental nós partirmos de, quando a gente fala sobre esse assunto, sobre a grande revolução que a imunoterapia fez no tratamento do linfoma de Hodgkin. Então, a gente pode ver que essa melhor compreensão é principalmente uma das drogas que a gente conhece há mais tempo, que é o brentuximab vedotin, e posteriormente, de 2018 para cá, quase 10 anos, os inibidores de checkpoint, inibidor de PD-1, e vários esquemas, né, como o BV-AVD, o próprio Brecad, que traz o brentuximab para a primeira linha, o mesmo Nivo-AVD que usa o nivolumab associado ao AVD em primeira linha. Eles têm uma eficiência, uma eficácia muito grande, com sobrevida livre de progressão que excede em 90%. A gente pode ver nessa figura aqui ao lado, em que essa marcação do CD30 da célula de Richtenberg, que é a célula clássica do linfoma de Hodgkin, é onde tem o alvo do brentuximab. Mesmo assim, nós podemos ver aqui a ação do PD-1 e do PDL1, e essa possibilidade dessa infinidade de drogas, nivolumab, pembrolizumab, sintilimab, tislelizumab e camerelizumab, que são drogas que, na verdade, elas agem muito mais como imunomoduladores, liberando uma ação da célula T, né, e permitindo que, de alguma maneira, a gente reative a célula NK, né? Então, isso vai nos ajudar, acima de tudo, para nos defender, para defender o paciente do linfoma. E duas outras ações que existem é o camidanlumab, que é um anti-CD25, que também está na célula RS, e também um CAR-T anti-CD30, que hoje ainda são estudos de fase 2, mas acredito que tem a fase 3 também, mas do grupo da Universidade de Duke, tá? Carolina do Norte, e é onde a gente tem isso mais consolidado. Mas o que a gente sabe é que a quimioterapia com altas doses e o resgate com transplante autólogo permanece um padrão no tratamento dos indivíduos quimiosensíveis, recidivados ou refratários. É o grande gargalo do linfoma de Hodgkin, é exatamente
aqueles indivíduos que nunca entram em remissão ou aqueles indivíduos que entram em remissão, mas que recaem. E essas novas terapias, elas certamente diminuíram muito essa possibilidade. E aí a gente vai falar ao longo dessa apresentação que toda essa novidade, toda essa abordagem de tratamento nova, ela é fundamental, mas ao mesmo tempo nós não podemos perder o norte da questão do acesso a esses tratamentos, né? Então, isso é fundamental e chega a situação em que muitas vezes não é só o transplante autólogo, mas também o transplante halogênico que precisa ser feito para esses pacientes. E muitas questões permanecem, né? Então, qual é o impacto dessa terapia de resgate e a resposta dessa doença e onde é que é exatamente o time do autotransplante? Então, o padrão ideal é que, se eu não obtenho remissão completa com o primeiro tratamento, ou se eu tenho uma recaída, eu possa fazer um tratamento de resgate e fazer um autotransplante. Esse seria o padrão ideal. Para isso tudo, pessoal, é preciso que haja quimiosensibilidade. Se não houver quimiosensibilidade, esse transplante autólogo não está adequado, tá? Os resultados são muito ruins. E ele vai recair após o transplante ou nem vai responder. Essa seleção de novos tratamentos, ela também trouxe uma nova visão sobre o que é possível fazer tratamentos pós-transplante de consolidação e de manutenção. Então, é algo importante porque isso consolida, reafirma a obtenção da resposta que você teve. E qual é o risco, né? Também é uma pergunta muito importante, porque com tudo isso tem um follow-up não muito longo, qual é o risco de recaída com esses novos agentes? É outra pergunta importante, tá? E o follow-up que nós temos hoje, ele é suficiente para nós tirarmos conclusões definitivas? É uma outra pergunta importante. Qual é o tratamento para o jovem? É igual para os pacientes idosos? É outra pergunta que a gente também vai tentar discutir hoje. E aí aqui eu trago alguns trabalhos que foram muito importantes nessa compreensão, que esse estudo AITERA foi um estudo multicêntrico, randomizado, que mostrou que o prolongamento, havia uma melhora da sobrevida livre de progressão se você, após o transplante, fazia uma manutenção com o brentuximab para os pacientes de Hodgkin de alto risco. Então, claramente, comparando o Brentuximab com o placebo, e os fatores de risco eram se indivíduo era primariamente refratário, se ele tinha recaído em 12 meses, ou se ele tinha doença extranodal. Então, essas pessoas se beneficiariam de uma manutenção, tá? É bem interessante, isso foi, de certa forma, importante e é de 2018 para cá, essa publicação. Outra publicação super importante, porque todo o esforço que a gente tem é de melhorar a resposta na primeira linha, né? E a pergunta que se impôs durante muito tempo é: se eu trouxer o brentuximab para a primeira linha, eu consigo melhorar essa resposta? E era uma pergunta que realmente o tratamento clássico com ABVD, então, como eu sei que tem estudantes internos, né, então você tem aí o uso de um antracíclico, a bleomicina, o vinorelbine e a dacarbazina. Só que aí o brentuximab, que é esse imunoterápico anti-CD30, ele entra e o protocolo passa a se chamar BV-AVD, que significativamente melhorou a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global em primeira linha desses pacientes com linfoma de Hodgkin avançado. Entretanto, associada a uma grande toxicidade comparada ao ABVD. Isso precisa ser considerado, porque os tratamentos ideais, para que eles sejam ideais, eles têm que ser eficientes, mas não somar toxicidade. É isso que a gente objetiva quando a gente está fazendo um desenho de tratamento para neoplasias. Só que esse tratamento ele veio associado a neuropatia, maior neuropatia, por causa do Brentuximab, mais neutropenia febril, mais infecções,
e precisando do uso de fator de crescimento, o chamado GCSF. E aí entra esse esquema novo, que é o BRECAD, é um esquema idealizado pelo grupo alemão. É muito interessante esse tratamento, porque ao longo dos anos o grupo alemão sempre teve pautado no uso de um protocolo bastante agressivo, que é o BACOP, e até com escalonamento de dose. E eles passaram a analisar, quando eles idealizaram o BRECAD, o Peter Brochmann, que é o líder desse grupo, ele inclusive diz que eles não tinham a intenção de fazer nenhuma substituição, mas que os resultados com o BRECAD, trazendo o brentuximab para a primeira linha de uma forma diferente do BV-AVD, fez com que mudasse a visão desse tratamento. Então, é um esquema um pouco mais intensivo, mas com um potencial curativo semelhante ao BACOP escalonado, que é uma poliquimioterapia, como eu disse, escalona, vai aumentando as doses, e que no passado, há anos atrás, quando a gente ainda tinha procarbazina aqui, que esse último P é procarbazina, nós ainda usamos aqui no nosso serviço, mas com uma grande toxicidade. Todas as vezes que a gente tenta adaptar protocolo alemão para nordestino, a coisa não caminha muito bem, não, tá? Então eu até brinco com isso, mas é a pura verdade, tá? E o que é que o Brecad trouxe de melhoria com relação a esse eficiente protocolo BACOP escalonado que se adequa para pacientes em estágio 3 e 4, ou mesmo até 2B com doença Buch? Diminuiu a gonotoxicidade, a neuropatia e, acima de tudo, diminuiu os efeitos genotóxicos a longo prazo, porque a gente precisa ter cuidado, né, com esses tratamentos com as neoplasias secundárias. Doutora Helena tem uma casuística com mais de 1.000 pacientes do nosso serviço, e tem um percentual grande deles que se trataram, inclusive fizeram radioterapia e que desenvolveram leucemia, mielodisplasia, outras doenças, tá? Então tem que pensar nisso. O Brecad, então, ele foi associado a uma maior eficácia, uma menor toxicidade, e foi extremamente favorável, penso, com relação à sobrevida, comparadamente ao tal do BACOP, em primeira linha para doentes de Hodgkin em estágio avançado. Esses resultados estabeleceram, então, principalmente para os europeus, um novo padrão de tratamento para os doentes com menor igual a 60 anos. E aí aqui do lado você tem a curva comparativa, que é a azul é a do Bracad e a do vermelho é do Beacop escalonado, mostrando que eles têm resultados muito semelhantes e extremamente elevados, acima de 90% de resposta, ambos, né? E aí também não é só Bracad, quer dizer, a gente tem a possibilidade do uso de um outro inibidor de checkpoint, que é o nivolumab, associado ao AVD, para tratamento de Hodgkin clássico, também com resultados muito bons. Então, o AVD, o nivolumab com AVD, ele traz uma sobrevida livre de progressão em 2 anos de 92%, comparada com 83% daquele BV-AVD, que tem muita toxicidade, e sobrevida global de 99%, são praticamente semelhantes, né? Mas o nivolumab, ele melhorou muito a eficácia e com a tolerância melhor do que o brentuximab combinado ao AVD, tanto em pacientes mais jovens, adolescentes, como nos adultos estágio 3 e 4. Como eu comentei aqui, claramente essa curva mostra o azul do nível AVD comparado ao BV-AVD. Isso é um estudo importante. E aí a gente entra num capítulo que é revolucionário na medicina, não só no linfoma, mas nas outras doenças, que são os inibidores de checkpoint, né? Os pesquisadores que descobriram esse tratamento ganharam o Prêmio Nobel em 2018, e de fato isso foi um divisor de águas para tratamento, como eu disse, não só de linfoma, mas de melanoma. O pembrolizumab, a última vez que eu vi, ele tinha mais de 20 indicações, acho que 23 indicações para tratamento de doenças diferentes, tá?
Então, o pembrolizumab e o nivolumab, que são os dois mais utilizados na nossa área de hematologia, foram estabelecidos como opções terapêuticas para linfoma de Hodgkin recidivado ou refratário, incluindo os pacientes que falharam ou mesmo que são inelegíveis ao transplante autólogo de medula óssea, tá? E o pembrolizumab e o nivolumab, eles têm uma regulação, são aprovados pela regulação para recidivado refratário em muitos países, incluindo o Brasil. E tem esses dois estudos que validam isso. Então, esse Keynote 204, que é o pembrolizumab versus o Brentuximab, e é uma superioridade grande, o pembro 49,5% de resgate e o Brentuximab 28,3%. E esse checkmate 205, que é o nivolumab comparado diretamente com o brentuximab em monoterapia, tá? O pembrolizumab, o mesmo nivolumab, eles ficam muito mais potentes, muito mais, têm respostas melhores quando se associam à quimioterapia. Um esquema muito utilizado hoje para resgate, que a gente já usou algumas vezes em doentes graves, é o Pembro GVD. Então, que inclusive o D é com a doxilipossomal, que é fantástica, porque mesmo no período em que não existia esses esquemas, não existia nem inibidor de checkpoint, e que por um motivo ou por outro o doente não podia ir para o transplante, eu tenho doentes muito graves, jovens, e que tinham infiltração óssea por linfoma de Hodgkin, que eu tratei só com GVD, com doxilipossomal, e irradiei a lesão óssea e o doente está vivo até hoje. Então, de alguma maneira, a gente precisa historicamente relatar, né, as muitas possibilidades que a gente tem, pelo desafio que é tratar esses doentes. E aí, é interessantíssimo esse trabalho, ele foi apresentado em 2023 no ASH, ele é do livro educacional do ASH, em que esse grupo da Sociedade Americana, eles mostraram 342 pacientes com Hodgkin, tá? Recidivado ou refratários, e eles dividiram em duas décadas, tá? De 2001 a 2010, 159, e de 2011 a 2020, 183 pacientes. E o que é interessante é que houve uma melhora, mesmo nos doentes que foram para o transplante, com relação a que abordagem de tratamento eles faziam antes. E observem que, se você olhar sobrevida global, 79% nessa década de 2001 a 2010, 89,1% na década de 2011 a 2020, e assim vai. Sobrevida livre de progressão, recaída, a mortalidade não relacionada não foi muito diferente, mas houve um fator que foi fundamental, que diferenciou essas duas décadas, que é a possibilidade de usar inibidor de checkpoint antes do transplante, como um resgate, melhorando o resultado do transplante. Ou seja, eu aprofundei a resposta e esse aprofundamento de resposta trouxe um benefício em eficiência para o transplante, mostrando aqui nesse hazard ratio que o inibidor de PD-1 pré-transplante foi muito, muito superior, desviando a curva para a esquerda aqui. Então, a sobrevida global para Hodgkin recidivado refratário após transplante autólogo melhorou após a aprovação do brentuximab e do inibidor de PD-1. E que o inibidor de PD-1, como um esquema salvage, ele melhorou bastante a sobrevida livre de progressão, tá? Isso é algo que a gente precisa ir numa análise multivariada, tá certo? E aí aqui não existe uma comparação head-to-head do Brecad, que é o esquema que a gente está falando hoje, com o nível AVD. Mas esse trabalho publicado na British Journal of Hematology é desse ano, 2026, e 26, e ele traz uma análise em separado dos dois estudos, o do Brecad HD 21 e do NAVD US 1826. E eles comparam, e o que eu acho que é uma coisa que é muito importante aqui é aquilo que a gente falou no início dessa apresentação.
O follow-up do Brecad, ele aqui está 4 anos, mas ele agora já tem 5 anos e vai ser apresentado no IRRA os resultados já de 5 anos e também de pacientes mais idosos, né? Então é interessante, acima de 60 anos, tá? E aí, a sobrevida livre de progressão são muito semelhantes, né? 94,3 com 92. Volto a dizer, não tem como comparar isso, porque não é uma comparação head to head, tá? E aí, as várias abordagens de quem fez radioterapia, muito mais radioterapia no Brecad, e aí mais infecção, mais transfusão, mais uso de GCSF, tá? No Brecad é quase mandatório. De todo modo, a gente consegue ver que mais neuropatia no Brecard, mas as inflamações, vamos chamar assim, aqueles estados inflamatórios de hipotireoidismo, hipertireoidismo, aumento de transaminases, pneumonite, mesmo as inflamações, a gente pode chamar assim, elas estão mais comuns quando a gente usa inibidor de checkpoint. E o que é que isso mostra para a gente? Na verdade, é a adequação e a individualização do tratamento. É a mensagem que passa para mim e que fica, que a gente, na verdade, vai ter que escolher, caso a caso, o que que é melhor para cada doente. É, como eu disse, não tem nenhuma comparação head-to-head do Bracad com o nível AVD. É, eles ganham em eficácia paralela, né? Eu acho que isso é semelhante, mas com toxicidades distintas, dependendo do tratamento, aí tem que individualizar realmente. Existem estudos que favorecem fortemente o nível AVD como opção de primeira linha para a maioria dos pacientes com doença avançada, especialmente pacientes mais idosos, tá? O Brecad, ele tem uma boa tolerabilidade, tem uma administração extremamente simples. Uma coisa que eu acho importante do Brecad é que você pode, em 3 meses, tratar seu paciente. Agora, recentemente, eu tratei um paciente com 32 anos, com doença, uma celularidade mista, estágio 4, infiltração hepática. Doença muito extensa, muito extensa. E ele fez 2 ciclos do Brecad, fez o PET após 2 ciclos, não tinha mais nenhuma doença. E aí eu fiz mais 2 ciclos e encerrou. Eu até repeti o PET, mas não precisa, depois do quarto ciclo. Não, não é orientado, mas eu repeti por desencarte de consciência e estava com a doença negativa e agora encerrou o tratamento e é fantástico, né? Porque é uma doença grave, que a gente vai ver que a maioria vai para o transplante, quer dizer, não precisar desse tipo de abordagem, melhora muito a qualidade de vida e a eficiência do tratamento, tá? Então, o Bracad permanece como uma alternativa para pacientes jovens que são considerados rígidos, fit, né? E em centros que têm experiência e que têm acesso ao PET Intri, né? Que pode fazer esse, porque sem o PET você não vai conseguir decidir quantos esquemas você pode fazer. O Bracad você pode chegar até 6 ciclos, se por acaso após esse PET Intri você não tiver uma resposta adequada, tá? E aí, como é que a coisa se desenha na Europa e nos Estados Unidos hoje? Na Europa, o Brecad está sendo adotado como um novo tratamento padrão para jovens que são rígidos, com doença avançada, e tem substituído o EBACOP, que é muito mais pela questão da toxicidade. E nos Estados Unidos, o uso do Brecad ainda é muito limitado, ele é um protocolo de origem alemã, né? E quem ganhou realmente espaço nos Estados Unidos foi o nível AVD como primeira linha. E o mais o Brecad ainda permanece no NCCN, que é aquele guideline bastante utilizado nos Estados Unidos e no mundo todo, como uma opção de categoria 1 para pacientes entre 18 e 60 anos elegível para terapia intensiva. Aqui é o que a gente, desde Lugano, ano passado, nós, após a sessão de Hodgkin, nós tivemos a ideia, juntamente com a doutora Ana Sureda, que é uma médica ex-presidente do EBMT e que é radicada em Barcelona, e que é uma expert em doença linfoproliferativa, acho que é conhecida de todos vocês, não sei dos estudantes, mas nós médicos já hematologistas a conhecemos.
uma grande parceira nossa, e nós começamos a discutir até por uma provocação minha, de que aquilo que estava sendo apresentado ali não era a realidade que eu vivia. Isso sempre me incomoda muito. A gente ter realidades muito distintas, né? E a gente não trazer isso de maneira clara para rediscutir políticas públicas. Então, baseado nisso, nós começamos a escrever um trabalho. Esse trabalho foi concluído agora, vai ser submetido. E, e aí o que a gente coloca como possibilidade de tratamento é o brentuximab, pós-consolidação, né, para quem realizou o transplante de medula óssea, tá, autólogo, né, dos indivíduos de alto risco, que é aquele esquema ITERA que eu mostrei a vocês no início. Isso está muito bem aceito, tá? Na doença recidivada e refratária, o indivíduo após o transplante autólogo, ou mesmo após duas maior ou igual a duas linhas de tratamento para os que não são elegíveis a transplante, ou mesmo poliquimioterapia, tá? O pembrolizumab para qualquer paciente com doença recidivada refratária com linfoma de Hodgkin clássico, e o nivolumab está muito mais indicado para pacientes que recaíram, recidivados ou refratários, após transplante autólogo, tá? Ou mesmo ao uso do brentuximab, tá? E aí aqui é o nosso trabalho, esse grupo de médicos aí, o doutor Abraão Halak, que é de Universidade de Juiz de Fora, e outros colegas de São Paulo, e a doutora Ana Sureda. Então, é uma sugestão de um algoritmo para os pacientes elegíveis ao transplante, recidivados ou refratários, eh, em primeira recaída ou mesmo recidivados. Então, como é que a gente conduziria esses doentes? Primeiro, você vai ter que fazer um esquema de resgate, né? Esse esquema de resgate, ele pode ser várias opções de quimioterapia, e aí o ideal é que você faça o que você habitualmente consegue fazer no seu serviço e tem conhecimento e habilidade. No nosso serviço, a gente tem resgatado esses pacientes com AIS, né? Mas pode ser o DAP, pode ser o ESAP, pode ser o esquema que a GDP, o que a pessoa tem acesso, ou mesmo alguns casos mais graves, a associação do pembrolizumab já com GVD, tá? Ou mesmo nivolumab BV, ou nivolumab ICE, o que a pessoa tiver condições de fazer. E aí, obrigatoriamente, essa resposta deve ser avaliada por um PET, tá? Um PET-CT. E aí você tem baseado na densidade do fígado, os vários padrões de resposta, né? E a gente chama Deauville 1 e 3 quando ela é abaixo da densidade do fígado, tá? E nesse caso a gente considera que houve resposta, tá? E esse indivíduo que tem Deauville 1 e 3 ele pode ir para um transplante, para uma quimioterapia e um transplante de resgate, tá? E também sempre considerar aquela manutenção pós-transplante, tanto com brentuximab ou mesmo com inibidor de checkpoint. Eu tenho um doente, esse doente eu tenho um doente que eu fiz pembro GVD e que era muito grave, esse cara estava usando, inclusive jovem, super jovem, usando pembrolizumab isolado sem resposta. Aliás, minto, ele estava usando brentuximab isolado sem resposta, e aí eu fiz ICE, até porque ele precisou judicializar o pembrolizumab, e foi mais para aguardar um pouco, a doença não progredir tanto, e quando ele conseguiu o pembrolizumab, eu fiz pembro GVD, ele fez 6 ciclos, fez um autotransplante, e agora está concluindo a manutenção. Ele vai estar fazendo um ano de manutenção. E então, voltando aqui para o algoritmo, o Deauville 4, em que realmente você tem a opção de levar esse indivíduo diretamente para uma quimioterapia de altas doses de transplante, ou dependendo do caso, você fazer já um esquema alternativo para resgatar esse doente. E no Deauville 5, você obrigatoriamente, quer dizer que é uma densidade acima do fígado, você levaria esse indivíduo por um tratamento de resgate, e, e aí aqui fica uma grande discussão
Se não responder, considerar transplante, e no caso aqui eu acho que tem que considerar transplante halogênico e não transplante autólogo, tá? E aí são muitos desafios, né? Então, a questão do acesso, os estágios avançados que se apresentam para nós, estágios 3 e 4, a nossa realidade aqui brasileira, cearense, a doença Buch, que é aquela doença que tem várias definições, mas que pode ser maior que um terço do tamanho do mediastino, o tamanho do tumor, ou maior que 5 centímetros, ou maior que 10 centímetros, tem alguns conceitos, mas é uma massa tumoral grande, volumosa, tá? E aí, um grande problema que nós temos na nossa realidade é que ainda existem usos de tratamentos, o mesmo ABVD, que é um tratamento simples, né, teoricamente, ele muitas vezes é feito de maneira incompleta. Nós tivemos durante um tempo falta de bleomicina e esses doentes fizeram AVD, então a gente teve uma fila de AVD no pré-transplante, porque trataram na primeira linha de maneira inadequada. Um protocolo chamado EVA, que faz etoposide e drogas alternativas. E aí a gente tem uma fila de EVA no pré-transplante. Então a gente pede encarecidamente que não façam quebras de protocolo ou mudem protocolos que são mundialmente aceitos, né? E a quimiorrefratariedade desses pacientes realmente muitas vezes tornam inviável o transplante, né? Então, o indivíduo quimiorrefratário, ele se submete a um procedimento de risco e que tem custos e que não tem uma eficiência importante, né, não vale muito a pena. E aqui ao do lado é um trabalho feito no Paquistão e que traz as mesmas discussões. E aqui esse trabalho traz uma coisa que eu acho muito interessante, que é a limitação do diagnóstico. Então, muitas vezes para chegar para nós pela limitação do diagnóstico. E um outro aspecto que o pessoal do Paquistão traz, né, Paquistão, Jordânia, em países em desenvolvimento, é a questão de leitos, né, também para tratamento, que é também uma realidade nossa, né? Aqui é um pouco falando do Brasil como um todo, né? Então a gente sabe que no nosso país 25% tem acesso a tratamento privado, né? Mas que no sistema público existem muitas barreiras de custo e de reembolso, tá? Essas dificuldades estruturais, elas ocorrem em torno aí de 75%, e quando você vai para a região norte, só 10% tem acesso ao privado, na região nordeste só 15%, tá? Em torno de 13 a 15%, e aí você tem aí quase 20% de falta de acesso e para esses pacientes, tá? E aqui é uma fila que a gente faz todo ano na SBTMO para tentar entender quantas pessoas esperam transplante no nosso país. Então, uma média de quase 3 mil pessoas, aí aqui inclui autólogo e halogênico, tá? A maioria é autólogo, porque tem uma grande fila de mieloma, né? E São Paulo, disparadamente, é onde tem mais centros, é onde tem uma fila maior. O Ceará vem aqui em segundo lugar e é muito em função de que a gente tem uma fila extremamente organizada, extremamente transparente, desde o primeiro dia que nós começamos o transplante nesse estado, e que essa fila, a gente mês a mês envia para a central de transplantes, para que haja transparência e, de certa forma, haja uma grande tranquilidade da nossa parte de que a gente respeita isso de maneira extremamente rigorosa, mas é um problema nacional, não é um problema local. Aqui é um trabalho que a gente fez com o Hércules é um egresso do nosso serviço, que fez residência em hemato e transplante conosco, e esse ano nós apresentamos no Congresso da Sociedade Americana de Transplante esse trabalho, que naquela ocasião tinham 151 doentes registrados na nossa fila de transplante, hoje tem em torno de 200, tá? E que 19,2% permaneciam inelegíveis ao transplante devido à progressão da doença durante a evolução, ou mesmo pessoas que nunca entraram em remissão. Então, é assim, é de alguma maneira revoltante isso, né? Porque você vê que aquele indivíduo não teve chance nenhuma na vida, tá? Ele, na verdade, ele já nasceu um anjo torto, né? Se a gente for ver, Augusto dos Anjos fala muito sobre isso, é um poeta
considerado aí não muito simpático, mas é maldito, mas ele fala muito sobre isso. Quase 20% das pessoas que estão nas filas do transplante, elas não têm nem a chance de fazer um transplante, porque elas nunca foram tratadas corretamente. Então, isso é uma ferida muito grande, é uma ferida aberta muito grande e que aparece de maneira pouco visível, tá? Que ninguém fala sobre isso. E a gente precisa falar sobre isso. Nós, especialistas, temos que dizer isso às pessoas, dizer ao poder público, às secretarias de saúde, de alguma maneira, falar sobre isso, porque é nosso papel não ficarmos calados sobre isso. Então, 31% dessas pessoas ainda recebem protocolos off, completamente off, com falta de quimioterápicos ideais e que não tratam corretamente por falta, por indisponibilidade de drogas. E aí, no caso, eu nem vou falar de mieloma, mas olha que coisa importante, pessoal. O indivíduo, no nosso serviço, isso no Brasil, é até pior, às vezes, porque o indivíduo que mora em algumas regiões, ele nunca chega nem numa fila de transplante. O indivíduo com linfoma, ele espera 344 dias, tá? Quase um ano para fazer um transplante aqui no nosso serviço. E o mieloma, 308 dias. Então, realmente, é uma coisa super séria que a gente precisa falar sobre isso. São trabalhos do nosso serviço, foi publicado em 2022, um trabalho com uma aluna nossa, a Juliene, de mestrado, fez comparando com o ponto de corte 45 anos, que havia uma diferença entre a idade, menos de 45, o resultado, que essa curva vermelha eram melhores, o resultado 87,5 comparado a 77. Se esse indivíduo fez a BVD com ou sem radioterapia, quem fez radioterapia foi melhor, aí tem que pensar na doença Bulk, e que o cara que respondeu certamente foi melhor do que quem não respondeu. E aí, nesse trabalho da Juliene, mostra que nós tivemos predominantemente pacientes jovens, né? Como a gente sabe, esclerose nodular, que é o tipo que predomina, tratados com a BVD e a maioria obteve remissão completa. Eu acho que esse período em que a Juliane levantou ainda era um período um pouco melhor do que o que a gente viveu nos últimos anos. Eu acho que nós tivemos uma pequena melhora no último ano, tá? Pelo menos no nosso serviço, com menos dificuldade, principalmente de bleomicina, tá? E que somente 24% desses doentes foram para um transplante e 12,4% foram a óbito. Aqui é outro trabalho nosso em que a gente, na verdade, nessa ocasião, em 2016, a gente sabia quando, é mais ou menos o período em que a gente começou a avaliar o transplante, de 2009 até 2016, que em torno de 40% das pessoas eram refratárias, e que desses 40%, a gente tinha uma sobrevida global de 88,5%, uma sobrevida livre de progressão de 60,5% em 6 anos. E isso mais ou menos se consolidou e o transplante, o que de alguma forma nos encanta é que o transplante, quando o indivíduo vai para o transplante, ele tem resultados que se assemelham aos melhores centros. Então, isso de alguma maneira nos conforta. Aqui são os dados, a última parte da minha apresentação, são os dados do Registro Brasileiro de Transplante de Medula Óssea de Hodgkin, são de 2015 a 2025, são 565 transplantes, aqui os dados dos últimos anos, é um predomínio, a idade mediana de 31 anos, predomínio entre 18 e 39 anos, predomínio de sexo masculino, 99% primeiro transplante, não se costuma fazer dois transplantes com mieloma, tá? A maioria sangue periférico, 99%, ou a maioria primeira remissão, segunda remissão ou mais, ou mesmo uma recaída sensível, 34%, 86% desses doentes estão vivos, tá? E uma mediana de segmentos pacientes vivos de 35,2%. Então, essas curvas que eu estou mostrando, vou mostrar a vocês, são curvas confiáveis porque elas têm follow-up, têm segmento, e a gente trabalha com índice de completude, isso é algo muito valioso, registro para a gente poder confiar no dado que está mostrando. Aqui 63% esclerose nodular, como eu já comentei. As causas de mortalidade pós-transplante, a gente separa de 0 a 17 anos de maior ou igual a 18, então não teve óbito de 0 a 17 anos até
é a própria doença que recai. A maior ou igual a 18 anos, até 100 dias a infecção, 61%. Isso é um problema do Brasil, tá? E que a gente está tentando melhorar. E após 100 dias, 64% de doença em atividade. A sobrevida global de 83,9%. Aqui, e aí eu já entro agora no halogênico, foram 204 transplantes em 10 anos, tá? 27 no último ano. E aí, mais uma vez, a gente separa também de 0 a 17. Tiveram somente dois óbitos de 0 a 17, que foi por doença do enxerto e falência de órgãos, tá? E após 100 dias também a doença primária. Maior que 18 anos predomina infecção até 100 dias e 40% doença primária. Com a sobrevida global, vocês veem que já é um pouco menor, 59% do halogênico. E aí aqui eu trago uma última reflexão, realmente, quando eu estava preparando essa aula, eu pensei muito nesse livro que eu tinha lido, que é um livro que é o Valdemar Falcão que faz uma entrevista com o Frei Beto e o Marcelo Gleiser, que é um físico. Ele faz a mesma pergunta para os dois. O livro é sobre a fé e a ciência. E eu fiquei muito pensando na correlação entre o acesso ideal, né, ao tratamento e a realidade. Então, nesse livro eles chegam à conclusão que a fé e a ciência se complementam, né? E aqui eu acho que as duas coisas precisam caminhar juntas também. Queria concluir dizendo que a incorporação de novos agentes melhorou muito o tratamento dos pacientes recidivados refratários nos últimos anos, principalmente que o transplante ainda permanece como uma opção terapêutica para resgate desses pacientes elegíveis. A combinação de brentuximab e inibidor de checkpoint demonstrou melhora das respostas dos recidivados refratários e a combinação com quimioterápico melhora a resposta ainda mais. O pembrolizumab comparado ao brentuximab é o esquema preferido como tratamento de opção para pacientes recidivados refratários que recaem após autólogo ou são inelegíveis para o autólogo. A despeito desse progresso, o manejo desses pacientes permanece um desafio no nosso país, associado a disparidades no acesso, disponibilidade e a questão logística do transplante e novas terapias. Estudos futuros são necessários para melhor avaliar o impacto dessas inequidades nesses pacientes, né? E o que pode guiar os serviços públicos. A gente está com uma perspectiva, foi submetido esse protocolo BRECAD à Conitec, para o serviço público agora, há uns 15 dias atrás. Então, eu queria agradecer à Sociedade Brasileira de Transplante de Medula, à diretoria, que eu faço parte, ao grupo do Hospital Universitário, do EMOSSE, e à minha mentora, a professora Helena Pitombeira, que é a nossa referência e é a primeira pessoa que falou de linfoma de Hodgkin para mim, ainda na minha graduação. Convidar todos vocês para o Congresso Brasileiro de Transplante de Medula Óssea, que ocorrerá dia 19 a 22 de agosto no Centro de Convenções em Salvador. Então, eu paro aqui meu compartilhamento e vamos para a discussão. Já temos aí 12 minutos para a gente conversar. Você gostaria? Renata, por favor. Bom dia a Dia, todos. dia. Eu queria primeiramente agradecer pela aula, foi muito bom ouvir o senhor falando sobre os linfomas refratários. A gente tem um grupo de pacientes que vêm muitas vezes já tratados de primeira linha e que recaem aqui no serviço, então é extremamente importante para mim esse conhecimento. Uma coisa que o senhor falou foi sobre essas opções de terapia novas que a gente tem com uma excelente resposta, que envolvem o AVD e o BRCAD. E eu fiquei pensando como que a gente lida com as doses cumulativas de antracíclico, que ele já vem tratado geralmente da ABVD, e eu queria saber como a gente pensar e conduzir os pacientes dentro desse contexto da quimioterapia com essa medicação mais cardiotóxica. Boa pergunta, Renata. Na verdade, o Brecard, teoricamente, ele é a primeira linha, né? Então, eu até fiz dois Brecads em pacientes aí do HU e eu acho que eu até não sei, eu até preciso ver os desfechos,
mas não é uma coisa ideal, né? Então, esse é um ponto. Eu acho que o respeito ao limite de dose tóxica do antraciclo é obrigatório, tá? Hoje, apesar das novas drogas inotrópicas positivas, carvedilol e outros, que eu nem sei, nem conheço, mas que eu sei que tem, que os cardiologistas hoje avançaram muito, né, nessa área. é, Acho que a pior sensação que pode existir é você ver um doente com linfoma ou que respondeu, mas desenvolveu insuficiência cardíaca refratária, classe funcional 4 e que a qualidade de vida dele piora muito. Então, eu acho até que, volto a dizer, com essas novas drogas, o mesmo uso do Dalnoxone, né, que o pessoal do tumor sólido usa muito, a gente usa pouquíssimo, né? A gente não usa muito, mas eu acho que assim, é preciso muito respeitar e desenhar protocolos. Se o indivíduo passou daquela dose de 450 miligramas por metro quadrado acima disso, para alguns eles limitam até a 400 e eu também já vi falar em 500 miligramas, mas acho que 450 é uma dose bem adequada, acima disso, por metro quadrado. Eu acho que tem que fazer protocolo sem antraciclo, Renata. Eu acho que assim é muito importante a gente não piorar a vida do doente, né? E, o próprio GVD, o Pembro GVD, ele faz gencitabina, vinorelbine, a doxiliposomal parece ser menos tóxica, né, e muito mais eficiente, né? E se você não pode fazer a dox de jeito nenhum, acho que tem que substituir por dexametasona. Então, não tem jeito. Acho que é uma questão de limitação mesmo. Então, é o meu pensamento. Piorar nunca. Tem sempre que tentar ou deixar como está ou, não, ou melhorar, né? Acho que essa tem que ser a máxima da gente. Mas alguém gostaria Obrigada. de, né? Eu que agradeço, Renata. Alguém gostaria? Doutora Helena, a senhora quer fazer um comentário? Não, Fernanda, é tudo muito bonito. Muito obrigada. Eu tenho um certo sofrimento com essa lista de pacientes esperando o transplante, né? Eu já te falei isso não sei quantas vezes. Aí a minha dúvida é o seguinte: aquele quadro que você mostrou, nós estamos em segundo lugar de pacientes esperando. O que que é isso? Nós não temos capacidade de responder. Nós temos mais doentes do que os outros lugares, ou é porque vem de outro lugar para cá? Não, eu acho que é assim, uma explicação bem objetiva Hum, é que assim, e aí eu posso só falar do Ceará, tá? Nós certo, somos muito organizados, tá? sem Obviamente que dúvida. a gente tem uma demanda muito maior que a nossa capacidade, né? Eu tenho 8 leitos para realizar transplantes no estado pelo SUS. Esse é um ponto. E a gente faz em torno de 9 a 10 transplantes por mês. Então, a gente obra milagre. Esse é outro ponto. Uma outra questão muito importante é que o Brasil como um todo, tá? Tem em torno de 190 leitos para transplante de medula óssea para o SUS. Então, a Uhum. proporção entre leitos para o SUS e de pessoas que esperam, ela não é adequada. Então, isso não é um problema nosso, isso é um problema do Brasil. Eu não vou mais mandar transplantar aqui, eu vou mandar transplantar em outro local, tá? Não vai resolver, porque a gente tem notícia e a gente viveu isso, tá? Porque a gente também a gente já foi um lugar que não tinha transplante. Que um doente com transplante, que precisava de um transplante autólogo nosso, não chegava nunca, nunca, tá? Então a gente sabe disso. A gente viveu isso É, na pele, tá? Então, na verdade, assim, eu acho que tem que melhorar o transplante como um todo no país, não é num lugar só, né? E se você considerar que Fortaleza
a gente acaba recebendo realmente pacientes de outras regiões, Nordeste e do Norte, principalmente, mas eventualmente até do Sudeste, e eventualmente até de outros países. A gente recebeu ano passado doente de Cuba e Venezuela, tá? Isso é um fato, né? Na verdade, o que a gente precisa é de uma melhoria, é que tenha transplante em outros lugares, né? Tem um transplante em Certo. outros estados, né? E no mínimo, minimamente ao autólogo, né? Eu venho dizendo isso no Ministério da Saúde, ao Sistema Nacional de Transplantes, eu venho dizendo isso a todas essas pessoas, que a gente tem que ter, a região norte é absolutamente complicado aquilo ali, né? E até porque a gente teve recentemente lá, é, ali você tem uma dificuldade geográfica, né? E essas pessoas que moram, a frase que mais me marcou ali em Belém foi que, assim, eu estou falando de rios, não de ruas. As pessoas moram em rios, né? Então, essas pessoas, qual o acesso que elas vão ter a transplante? Então, é um problema maior, eu acho, sabe, doutora Helena? Aqui a gente tem um problema, tá? Mas é uma doce ilusão achar que mandar para outro local vai ser mais rápido. É uma Vai ser, doce ilusão. E, acima de tudo, tem alguns aspectos que são preponderantes. O indivíduo, quanto mais longe ele transplanta do lugar onde ele está em trabalhos feitos nos Estados Unidos, mostra que o resultado do transplante é inferior. E claramente a gente sabe o que é que motivou, doutora Helena, a gente a caminhar para ter transplante no nosso estado, que eram aqueles doentes com Hodgkin que morriam na nossa frente usando morfina. A senhora se exatamente. lembra disso? E aquilo me deixava absolutamente incomodado, para dizer uma palavra bem suave, tá? Eu indignado de saber que que a gente podia tratar aquelas pessoas, que elas podiam ter uma saída. Então, hoje, graças a Deus, nós estamos falando de tratar as pessoas até sem fazer transplante. Porque quanto mais opções de tratamento o indivíduo tiver, melhor, né? A gente tem que raciocinar assim, tá? Ah, eu sou transplantador? Não, eu sou médico. Eu quero cuidar da melhor forma possível do meu doente. Isso é o que tem que estar na nossa cabeça, né? É o que a gente precisa fazer. Porque essa é a nossa principal função. É cuidar da melhor forma do nosso paciente. Essa é a nossa principal função. Então, eu vejo isso tudo como assim, um potencial de muita discussão, de muita conversa sobre política pública e sobre acesso, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, me incomoda muito a pouca visibilidade que isso tem, tá? Pouquíssimo. Então, isso não chega para quem decide, para quem tem a caneta. Isso está entre nós, essa indignação é nossa, acaba sendo a gente faz o que a gente pode, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, a gente está melhor do que o que a gente estava há 10 anos atrás, e eu acho que é isso. A gente tem que continuar tentando fazer a nossa parte, né? Fernando, Pessoal, nós vamos conseguir fazer esse brecado de primeira linha logo. doutora Helena, Consegue? uma coisa que eu comentei até já com vocês no grupo aí do Rodin, é que o custo, a farmacoeconomia de fazer 4 doses e em 3 meses tratar um doente desse e ele não internar e não complicar e não transplantar e não fazer esquema de resgate, eu acho que é mais interessante. Então, o que são duas coisas. Uma iniciativa nacional, que foi o próprio laboratório dono do Brecad que fez, submeteu a CONEP, eu soube disso há umas 3 semanas, e localmente eu tô querendo fazer um comparativo e tentar mostrar, porque existe uma PAC para o Brecad que não paga direto, mas que tem essa possibilidade, para a gente ver se a gente consegue, pelo menos no estágio 3 e 4 fazer, né? Então, não para todos. Eu acho que tem gente que responde a BVD e fica bem, e aí nós temos que, infelizmente, raciocinar assim, porque com recursos que são limitados, né, finitos, então a gente precisa ter um raciocínio estratégico, tá? Então, essa é a Obrigada, nossa Fernando. proposta.
Pessoal, não sei se algum residente, nós temos tempo para uma pergunta ou um comentário e a gente encerra. E se algum residente quer falar, ou algum, ou seja, quem quiser se manifestar. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Carla. É mais uma dúvida em relação à população idosa, né, dos linfomas de Hodgkin recaídos refratários. Pensando nos pacientes que não são elegíveis ao transplante, se o senhor tem alguma experiência fazendo anti-CD30 com anti-PD1, né, o Brentuxi com o Nivo ou com o Pembro, se o senhor tem algum paciente que fez esse tratamento e o resultado, né? A gente tem, né, mas é uma resposta que, assim, é limitada, né? Então, acaba que, primeiro, assim, você vai ter que ficar fazendo até perder a resposta, né? Então, esse é um ponto. No caso do Brentuxi, a gente tem uma limitação de fazer no máximo 16 doses, né? Então tem esse ponto. E aí, no caso desse indivíduo ser absolutamente inelegível, você tem que ver o que é possível fazer. Porque o inibidor de checkpoint, o grande problema dele são as inflamações que vêm. A princípio, eu acho que ele é Uhum, melhor do que o Brentuxi, né? uhum, Quando eu digo melhor em termos de resgate, tá? De certo. percentual de resgate. Mas, às vezes, vamos supor que esse indivíduo desenvolva uma pneumonite ou tenha alguma comorbidade que impeça dele usar. Eu vou ter esse problema. O Brecard, o brentuximab, tem a história da neuropatia, né, que é um Uhum, problema, uhum, entendeu? Que a gente tem que pensar sobre isso, porque piora muito a qualidade uhum, de vida. Então, eu acho que tem que individualizar uhum, o tratamento e a gente sabe que vai ser limitada a resposta, né? Então, entendi. o modelo ideal é que o recidivado refratário ele seja resgatado e ele Uhum, vá consolide com autotransplante. Isso não mudou, tá? uhum, Isso ainda é o tá. padrão, tá? O que é que está Uhum, mudando? É o tratamento em primeira linha, certo? Então, é muito certo. importante ficar essa mensagem para nós, tá? E Tá você bom. poder tratar em primeira linha mais eficiente e curar aquela pessoa, sem Uhum, transplante, sem nada, né? Mas num cenário desafiador como o nosso, que nem a primeira linha básica, e eu acho que tem uma questão que é a do diagnóstico, né? Eles chegam com doença avançada, uhum, e aí tem uma dificuldade socioeconômica, cultural, muito importante, muito impactante, que faz com que isso tudo aconteça. Eu acho que para nós é um cenário desafiador. uhum, Segunda-feira, na reunião do pré-transplante, eu acho que, não sei se vocês viram, dois casos de linfoma aguardando uhum, halogênico. uhum. Um deles tinha feito 5 anos de pembrolizumab. Quer dizer, Sim. não faz sentido, né? Imagina o custo que isso não representou, né? E a qualidade de vida da pessoa, né? Então, assim, pessoal, agradeço a todos, tá? Pela presença. E, é, e a gente encerra aqui, tá? Muito obrigado, obrigado, doutora Helena, pela seu estímulo. Tchau. Bom dia. Tudo de bom.